Olá! Hoje a gente está com um material bem interessante aqui, um guia de design da Cisco. Ele detalha o uso da tecnologia ACI deles, a tal Application Centric Infrastructure, especificamente para data center de telecomunicações. É um mundo complexo, né? E o motivo de olhar para isso é que todo mundo sente na pele. O uso de dados móveis explodiu. Vídeo, jogo online, IoT e agora o 5G chegando com tudo. As redes antigas, bom, elas simplesmente não aguentam um tranco. As operadoras precisam ser mais ágeis, lançar serviços rápido e, claro, reduzir custo e complexidade. Exatamente. E a aposta, como esse guia mostra bem, é ir para uma arquitetura definida por software. É virtualizar o que der, separar hardware de software, automatizar. O objetivo final é criar uma nuvem de telecomunicações distribuída. Uma infraestrutura virtual que usa a tecnologia de data center, de nuvem, e vai lá dos grandes centros até a borda da rede, mais pertinho do usuário. Então, a nossa missão aqui hoje é entender como o ACI da Cisco entra nessa história. Que problemas ele se propõe a resolver para as telas e como ele ajuda a construir essa nova geração de redes. Vamos mergulhar nesse guia técnico da Cisco para descobrir. Bom, vamos começar pelo básico. Por que uma operadora investiria em ACI? O guia fala muito em criar data centers escaláveis, distribuídos, mas com gerenciamento centralizado, política consistente. Quais são os grandes benefícios aqui? Olha, tem vários pontos-chave. O primeiro é justamente esse suporte aos data centers de telecomunicações distribuídos. A visão da Cisco, que eles chamam de ACI Anywhere, se encaixa bem nisso. Tem o ACI Multipod, para gerenciar vários pedaços de infra como um só. Tipo vários racks ou áreas como uma unidade lógica? Exatamente, isso. E tem o ACI Multisite, para conectar data centers diferentes, pensando em redundância, recuperação de desastres, e ainda o ACI Remote Leaf, para levar a inteligência da ACI para pontos menores, lá na ponta. A grande sacada é distribuir a capacidade sem gerar um caos para gerenciar, sabe? Mantendo a mesma política em todo lugar. Faz sentido. Especialmente para o 5G, que precisa dessa baixa latência, né? Ter o processamento mais perto. E a virtualização? Você comentou que é um pilar. Como a ACI entra aí? Então, a ACI já nasceu pensando nesse mundo virtual. Ela se integra direto com os VMMs, os gerenciadores de máquinas virtuais e containers. O guia dá o exemplo do OpenStack, usando a versão da Cisco, o Vim. Essa integração permite que a ACI não só veja, mas também gerencie a rede para tudo. Servidor físico, VM, container onde rodam as VNFs, as funções de rede virtualizadas. Então acaba com aquela história de ter redes separadas para cada ambiente? Exato. Quebra aqueles silos. Dá uma visão e um controle unificados da rede, independentemente de onde a aplicação ou a função de rede está rodando. Bem mais simples. Agora, um ponto que parece muito interessante no guia é o tal do encadeamento inteligente de serviços, o Intelligent Service Chaining. A gente sabe que o tráfego de celular para chegar na internet precisa passar por um monte de coisa. CGNAT, DPI, firewall, otimizador. E configurar isso manualmente é geralmente bem complicado. Como a ACI facilita? Facilita pra caramba. Imagina o cenário. Tráfego entra, passa no firewall, depois no otimizador, depois no CGNAT. Com a ACI, você define essa sequência, esse gráfico de serviço, lá no controlador, o APIC. A ACI, então, se vira para redirecionar o tráfego por esses serviços automaticamente. E se eu tiver vários firewalls para dar conta do volume? Melhor ainda, ela faz o balanceamento de carga entre eles e, ponto crucial, garante a simetria. A ida e a volta da mesma conexão sempre passam pelo mesmo firewall, pelo mesmo otimizador. Isso é essencial para muitos serviços funcionarem direito. Além disso, ela monitora a saúde desses serviços. Se um firewall falhar, a ACI tira ele da rota na hora, automaticamente. Adicionar ou tirar um serviço da cadeia vira uma mudança no gráfico, não uma caça às bruxas na configuração da rede. Nossa, isso resolve uma dor gigante mesmo. O guia menciona outros pontos fortes também, né? A malha baseada em intenção. Sim, a ideia do intent-based. Você descreve o resultado que quer,
Tipo, serviço X pode falar com Y, mas não com Z, e o API que traduz isso na configuração necessária. Tira o foco do como configurar cada switch. E a parte de automação e segurança? A automação vem forte com APIs abertas para integrar com ferramentas de orquestração como o NSO da própria Cisco ou outras. E segurança é um ponto central. Com um modelo Zero Trust, ninguém confia em ninguém por padrão. A microsegmentação, usando os EPGs, Endpoints Groups e contratos, permite criar regras bem finas. Explica um pouquinho melhor essa microsegmentação na prática. Como funciona? Pensa assim, mesmo que duas VMs estejam na mesma rede, no mesmo segmento lógico, elas só podem se comunicar se existir um contrato explícito na ACI permitindo essa comunicação. É como criar barreiras de segurança bem justinhas em volta de cada aplicação ou componente. Se um componente for comprometido, o dano fica contido ali, não se espalha fácil pela rede. É um controle muito mais granular do que o modelo tradicional de VLANs e firewalls na borda. Entendi. É como ter segurança em várias camadas dentro do próprio data center. Ok, agora vamos focar um pouco no coração da rede móvel 4G LTE, o EPC, o Evolved Packet Core. O que é importante saber sobre ele para entender como a ACI se encaixa? Bom, o EPC é o cérebro ali da rede móvel de dados e voz. Ele tem peças-chave. O MME, que cuida da conexão do celular, autentica, rastreia a localização. Tem os gateways, o SGW e o PGW, que são por onde os dados realmente passam, indo da antena para a rede e vice-versa, e conectando com a internet. E o HSS, que é o banco de dados com as informações dos assinantes. Uma evolução super importante, já pensando no 5G, é o COPS. COPS? O que é isso? Control and User Plane Separation. É a ideia de separar as funções de controle, a inteligência, quem decide o que fazer, das funções do plano de usuário, o trabalho bruto de encaminhar os pacotes nos gateways SGW e PGW. E por que isso é tão importante assim? Qual a vantagem? A grande vantagem é poder escalar cada plano de forma independente. Pensa bem. Talvez você precise de uma capacidade enorme de processar dados lá na borda, perto das antenas 5G, para ter baixa latência. Mas o controle, a inteligência pode ficar mais centralizada. O CUPS permite isso. Você pode colocar o plano de usuário, o U-Plane, distribuído geograficamente, otimizando recurso e performance, especialmente para 5G. Entendi. Flexibilidade total para escalar onde precisa. E como esses componentes do EPC viram software? Como eles são virtualizados? Através da NFVI, a Network Functions Virtualization Infrastructure. Basicamente, é a plataforma de nuvem privada onde essas funções de rede que antes eram caixas de hardware, agora rodam como software, como VNFs, Virtual Network Functions. O guia usa o Cisco Vim, que é baseado em OpenStack, como exemplo dessa plataforma. E onde a ACI entra nessa história da NFVI? A CI é a fundação de rede dessa NFVI. Ela fornece a conectividade física e lógica que a plataforma de virtualização precisa para funcionar. Pensa nas várias redes necessárias. Rede de gerenciamento, rede para provisionar as VMs, rede para as APIs, a rede por onde os dados das próprias VNFs vão passar. A ACI provê tudo isso de forma integrada e, idealmente, automatizada junto com o Vim. E o guia também fala dos modelos de implantação dessas VNFs do EPC. Tem o VPC-CI, Single Instance, que é mais simples. Uma VNF roda como uma VM única, grandona, parecida com o chassi físico antigo. E tem o VPC-DI, Distributed Instance, onde várias VMs menores, chamadas CFs para controle e SFs para serviço, trabalham juntas como se fossem uma única função lógica. Isso distribui melhor a carga, dá mais resiliência. Certo. Então temos o EPC virtualizado rodando na NFVI, que por sua vez usa a ACI como base de rede. Como a ACI garante a conexão desses serviços críticos, tipo os gateways virtuais, de forma eficiente e confiável? Aí que está um desafio interessante. Essas VNFs, especialmente no modelo distribuído, podem ter espalhadas em vários racks. A rede precisa ser inteligente para distribuir o tráfego entre elas de forma equilibrada, aí entra o ECMP, o Equal Cost Multipathing. E se uma instância falhar, a rede tem que detectar isso muito rápido e desviar o tráfego. Para isso se usa o BFD, Bidirectional Forwarding Detection.
Então a ACI precisa dar conta desse ECMP e BFD de forma robusta? Exatamente. E não só para VNFs que estão conectadas diretamente no mesmo switch Leaf, mas para VNFs que estão acessíveis através da malha toda. Ela tem que prover essa conectividade L3, o roteamento, de forma escalável. O guia detalha como os diferentes tipos de tráfego do EPC, o que fica dentro do core, o que vai para a RAM, o que vai para a internet, são mapeados para conexões L3 externas na ACI, as chamadas L3 outs. E um ponto importante, a ACI usa multilocação, os tenants, e VRFs para separar esses fluxos logicamente. É como criar várias redes virtuais isoladas dentro da mesma infraestrutura física, garantindo segurança e organização. E suporte IPv4, IPv6, Dual-Stack, tudo que a rede móvel precisa. E na prática, como fica o design dessa conexão L3? Quais as decisões que o arquiteto precisa tomar? Uma decisão importante é como agrupar os servidores físicos, os hosts, lá no Vim OpenStack. São os agregados de host. Um agregado gigante dá mobilidade total para a VNF. Ela pode ir para qualquer rack, mas pode exigir mais configuração de roteamento entre a ACI e as VNFs. Vários agregados menores, talvez por fileira ou por função, restringem um pouco a mobilidade, mas simplificam o roteamento. Faz sentido. E para resiliência? Para resiliência, especialmente no modelo VPC-ACI, o guia menciona o ICSR, Inter-Chassis Service Recovery, que permite ter uma instância ativa e uma reserva, com a ACI gerenciando o roteamento para ativa. A ACI usa SVIs, Switched Virtual Interfaces, para conectar esses hosts e VNFs na rede L3 de forma bem flexível. E o BFD, como falei, é usado junto com protocolos de roteamento como o IBGP para detectar falhas de conexão com as VNFs e convergir o tráfego para um caminho alternativo em milissegundos. E a distribuição de tráfego naquele modelo distribuído, o VPC DAI. Para VPC DAI, com várias VMs SF rodando a mesma função, a ACI usa ECMP para espalhar as conexões entre elas. O guia diz que ela suporta até 64 caminhos paralelos, o que dá uma escala bem grande. Geralmente se usa IBGP multihop ou rotas estáticas, sempre com BFD para garantir a resiliência. Já no VPCC, onde você tem várias instâncias grandes e independentes, quem distribui os assinantes entre elas é o próprio elemento de controle do EPC. A ACI só garante que o tráfego chegue na instância certa e que, se ela cair, o backup assuma rápido. O guia também entra em detalhes do roteamento dentro da malha ACI, usando MPBGP com Route Reflectors nos switches Spine, e como assim se conecta com a rede de transporte externa, seja via VRF Lite, ou fazendo um handoff para redes com Segment Routing SRM-PL. Ok, bastante detalhe técnico aí. Agora, saindo um pouco do núcleo EPC, indo para a interface com a internet, os serviços de LAN. O guia dá bastante atenção a eles também. O que são exatamente e como a ACI lida com eles, pensando naquele encadeamento que a gente já comentou? Exato. O bloco de LAN, ou SGLAN, é onde o tráfego de dados do usuário, depois de sair do PGW ou do UPF no 5G, passa por uma série de serviços de valor agregado e segurança antes de ir para a internet de fato. É aqui que entra um CGNAT para economizar IPv4, firewalls, sistemas de DPI para análise de tráfego, otimizadores de vídeo, filtros de conteúdo. E o desafio é fazer o tráfego passar por vários desses serviços em sequência, né? Esse é o ponto. É o encadeamento de serviços, o service chaining. E, de novo, tem que ser eficiente, tem que garantir a simetria, ida e volta pelo mesmo nó, e tem que ser resiliente a falhas. E aqui a ACI oferece uma solução bem elegante com os gráficos de serviço e PBR simétrico. A ideia é a mesma que falamos antes. Você define a sequência no APIC como um gráfico. Tráfego entra, vai para o Firewall Group, depois para o Optimizer Group, depois para o CGNet Group. Aí você aplica esse gráfico, através de um contrato, entre o EPG dos usuários e o EPG que representa a conexão com a internet, uma L3out. E a ACI faz o quê? Configura tudo sozinha? Basicamente sim. O APIC traduz esse gráfico em regras de PBR, Policy Based Routing, nos switches Leaf apropriados. Essas regras forçam o tráfego a seguir a sequência definida. E o simétrico é a mágica.
A ACI usa um hash das informações do fluxo, IPs, portas, etc., para garantir que, mesmo tendo vários nós em cada grupo, exemplo, múltiplos firewalls, a ida e volta da mesma sessão sempre peguem o mesmo nó em cada estágio. Isso é fundamental para serviços stateful como Firewall e NAT. Parece bem poderoso mesmo, mas imagino que tenha detalhes importantes na configuração, né? Tem sim, claro. Por exemplo, o CGNAT. Geralmente ele é o último da cadeia. A interface externa dele, com os IPs públicos de NAT, precisa de uma L3Out própria na ACI para a rede saber como rotear o tráfego de volta da internet para esses IPs. Os Bridge Domains BDs, onde os serviços são conectados, geralmente precisam estar com o aprendizado de MAC desabilitado no data plane. E os próprios serviços? Você precisa cadastrar os dispositivos L4, L7 no APIC. Dizer como a ACI deve monitorar a saúde deles com o ICMP, TCP/ping, etc., e configurar as políticas de PBR, claro. O roteamento também é chave. A ACI precisa aprender a rota padrão da internet e precisa anunciar os blocos de IP dos usuários e os blocos de IP do NAT e do CGNAT corretamente para fora. O guia até mostra um fluxograma de pacotes passando por tudo isso. E a resiliência? Se um firewall na cadeia parar de responder? A ACI tem mecanismos para isso. O rastreamento de nós de serviço, baseado nesses health checks, detecta a falha e tira o nó problemático do grupo de balanceamento do PBR. O tráfego que ia para ele é redistribuído para os outros nós saudáveis do grupo. Isso não impacta as outras seções que estavam passando pelos nós bons? Idealmente o mínimo possível. A ACI tem um mecanismo chamado rehashing resiliente. A ideia é que quando um nó falha, só o tráfego que estava nele seja redistribuído. O tráfego que ia para os outros nós continua indo para eles sem precisar ser recalculado o hash. Isso minimiza o impacto em sessões ativas. E ainda dá para configurar uma política de PBR de backup, com nós de serviço que ficam de stand-by e só entram na roda se os primários falharem. Ajuda a manter a capacidade total, mesmo com falhas. Bem completo. Para a gente fechar o ciclo de componentes, o guia menciona rapidinho os serviços de suporte do EPC, tipo o HSS, banco de dados, o PCRF, políticas. Como eles entram nessa arquitetura com a ACI? A abordagem para eles costuma ser um pouco diferente dos serviços do core, como os gateways. Enquanto os gateways e MMS geralmente se conectam via L3Outs, como se fossem externos à malha, os serviços de suporte, HSS, PCRF, DNS, etc., normalmente são conectados dentro da malha ACI. Como assim, dentro da malha? Eles rodam como endpoints, geralmente VMs conectados a IPGs e Bridge Domains, BDs, definidos dentro de um tenant na ACI. Nesse caso, a própria ACI funciona como o Gateway L3 para eles. A comunicação deles com os serviços do core ou outras partes da rede é controlada pelos contratos da ACI. E qual a vantagem disso? Uma vantagem é a mobilidade. Como eles são endpoints dentro da malha VXLAN da ACI, eles podem ser movidos entre hosts físicos dentro do data center sem precisar mudar a configuração de IP ou rede. E a integração com plataformas como OpenStack, via plugin ACI, pode automatizar a criação desses EPGs, BDs, e a aplicação dos contratos quando uma VM de HSS ou PCRF é criada, por exemplo. Simplifica a gestão. Entendi. Então, a ACI provê a conectividade e a segurança para eles também, mas de um jeito mais integrado à própria malha. Exato. O roteamento e os contratos garantem que eles conseguem falar com quem precisam. Por exemplo, o MME precisa consultar o HSS, mas apenas com quem precisam, seguindo a política de segurança definida. Ok. Acho que conseguimos cobrir os pontos principais do guia. Juntando tudo isso, a imagem que fica é que a Cisco posiciona a ACI como talvez uma espécie de sistema nervoso central para esses data centers de telecomunicações modernos. Uma plataforma tentando unificar, automatizar e aplicar políticas num ambiente que está ficando cada vez mais distribuído, né? E mais complexo, claro, com 5G. Recursos como esse encadeamento de serviços inteligentes e a microsegmentação parecem atacar dores bem antigas das operadoras e permite que as operadoras se concentrem mais em implantar e gerenciar os serviços em si, o que, claro, nos leva a pensar. Se a infraestrutura fica tão programável, tão automatizada, onde vai aparecer o próximo grande desafio?
Qual vai ser o gargalo quando as operadoras precisarem escalar de verdade serviços como FWA, o acesso fixo sem fio 5G, ou a computação de borda para milhões, talvez bilhões de dispositivos? Será que a complexidade só muda de lugar? Talvez para a orquestração ponta a ponta desses serviços super distribuídos, ou para o gerenciamento do ciclo de vida deles? Fica a pergunta, né? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa exploração do guia de design da Cisco ACI para data centers de telecomunicações.